Meus amados, aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e eu quero desejar que a graça e a paz do nosso eterno Deus e Salvador Jesus Cristo possa estar presente na sua vida, no seu lar, no seu ministério, no seu caminho de um modo geral e também nas vidas de todos aqueles a quem você quer bem. Temos hoje um tema extremamente complexo, mas de grande necessidade no que diz respeito à avaliação do povo de Deus. Todo cristão afirma e crê no amor de Deus pela criatura humana. Como explicar então as ordens dadas diretamente pelo Senhor aos antigos juízes israelenses para que matassem o povo cananeu, incluindo mulheres, velhos e crianças? Como conciliar esse tipo de situação com o atributo de que Deus é amor? Isto seria uma semelhança entre o Deus dos cristãos e o Deus dos muçulmanos, que também aprova a matança dos ímpios? Irmãos queridos, de acordo com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, quando Deus invocou seu povo da escravidão no Egito e de volta para a terra de seus antepassados, ele os ordenou que matassem todos os clãs cananeus que viviam na terra. Isso está em Deuteronômio 7, de 1 a 2, também capítulo 20, verso de 16 até o 18. A destruição era para ser completa. Cada homem, mulher e criança eram para ser mortos. O livro de Josué nos conta a história de Israel cumprindo a ordem de Deus, cidade após cidade, por toda Canaã. Essas histórias ofendem nossas sensibilidades morais. Ironicamente, porém, nossas sensibilidades morais no Ocidente têm sido grandemente e para muitas pessoas inconscientemente moldadas por nossa herança judaico-cristã, que nos ensinou o valor intrínseco dos seres humanos, a importância de agir justamente, não arbitrariamente, e a necessidade de uma punição adequada ao crime. A própria Bíblia, ela inculca os valores que essas histórias parecem violar. A ordem para matar todos os povos cananeus é chocante, precisamente porque parece não combinar com o retrato de Jeová, o Deus de Israel, que é pintado nas escrituras hebraicas. Ao contrário da retórica injuriosa de alguns intelectuais do presente tempo, o Deus da Bíblia hebraica é um Deus de justiça, paciente e compassivo. Você não pode ler os profetas do Velho Testamento sem perceber o profundo cuidado de Deus com pobres, com oprimidos, com os abusados, os orfanados e assim por diante. Deus exige leis justas e juízes justos. Ele literalmente luta para que as pessoas se arrependam dos seus caminhos injustos, para que ele não tenha que julgá-los. Assim como vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Ele envia um profeta até mesmo à cidade pagã de Nínive, por causa da sua misericórdia pelos seus habitantes, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, como está em Jonas 4:11. O próprio Pentateuco contém os 10 mandamentos, um dos maiores códigos morais antigos, que moldou a sociedade ocidental. Até mesmo a restrição, um olho por olho e dente por dente, não era uma prescrição de vingança, mas uma limitação para a punição excessiva de um crime, servindo para moderar a violência. O juízo de Deus, ele não tem nada de arbitrário. Quando o Senhor anuncia a sua intenção de julgar Sodoma e Gomorra, Abraão, ousadamente pergunta: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Como um mercador do Oriente Médio barganhando por uma pechincha, Abraão continuamente diminui seu preço. E a cada vez Deus responde sem hesitação, garantindo a Abraão que se houvesse 10 justos na cidade, ele não a destruiria por causa deles. Então, o que o Senhor estava fazendo ao ordenar que os exércitos de Israel exterminassem os cananeus?
É precisamente por esperarmos que Javé haja justamente e com compaixão que achamos essas histórias difíceis de entender. Como ele pode ordenar que soldados massacrem crianças? Eu frequentemente vejo ateus levantando essa questão como uma refutação do argumento moral para a existência de Deus. Mas isso é claramente incorreto. A declaração de que Deus não poderia ter dado tal ordem não falsifica ou elimina nenhuma das duas premissas do argumento moral que eu defendo acerca da sua existência, os quais passarei a falar. Primeiro, se Deus não existe, valores morais objetivos também não existem. Segundo, valores morais objetivos existem. E terceiro, portanto, Deus existe. O problema, parece-me, é que se Deus não fosse capaz de dar tal ordem, então as histórias bíblicas devem ser falsas. Ou os incidentes nunca realmente aconteceram, mas são apenas parte do folclore de Israel, ou então, se aconteceram, Israel os executou em um fervor nacionalista, pensando que Deus estava ao seu lado, declarando que Deus havia ordenado que cometessem essas atrocidades, quando na verdade ele não ordenara. Em outras palavras, esse problema é, na verdade, uma objeção à inerrância bíblica. De fato, ironicamente, muitos críticos do Velho Testamento são céticos quanto à ocorrência dos eventos da conquista de Canaã. Eles consideram essas histórias como parte das lendas da fundação de Israel, semelhantes aos mitos de Rômulo e Remo na fundação de Roma. Para esses críticos, o problema de Deus pronunciar tal comando desaparece. Agora, isso põe a questão em uma perspectiva um tanto diferente. A questão da inerrância bíblica é importante, mas não tanto quanto a existência de Deus ou a deidade de Cristo. Se nós cristãos não pudermos achar uma boa resposta para a questão diante de nós e formos então persuadidos que tal ordem é inconsistente com a natureza de Deus, então nós teremos que abrir mão da inerrância bíblica. Mas nós não deveríamos deixar o descrente que levanta essa questão sair pensando que ela implica em mais do que o que de fato ela implica. Eu acredito que um bom começo nesse problema é declarar nossa teoria ética, que fundamenta nossos julgamentos morais. De acordo com a versão da ética do mandamento divino, que eu particularmente tenho defendido, as nossas regras morais elas são constituídas pelas ordens de um Deus santo e amoroso. Uma vez que Deus não dá ordens a si mesmo, ele não tem deveres morais para cumprir. Ele certamente não está sujeito às mesmas obrigações morais que nós. Por exemplo, eu não tenho o direito de tirar uma vida inocente. Seria homicídio se eu fizesse isso. Mas Deus não tem essa proibição. Ele pode dar e tomar a vida segundo a sua escolha. Todos nós reconhecemos isso quando acusamos alguma autoridade que arbitrariamente tira uma vida de estar brincando de Deus. As autoridades humanas, elas se apropriam de direitos que pertencem somente a Deus. Deus não está sob obrigação nenhuma de aumentar minha vida em um segundo sequer. Se ele quiser me fulminar agora mesmo, é prerrogativa dele. A implicação disso é que Deus tem o direito de tirar a vida dos cananeus quando ele achar adequado. Quanto tempo eles vivem e quando eles morrem é decisão dele. Então, o problema não é que Deus deu um fim às vidas dos cananeus. O problema é que ele ordenou que os soldados israelitas dessem um fim a eles. Isso não seria como ordenar que alguém cometesse assassinato? Não, amados, não é. Em vez disso, uma vez que nossos deveres morais são determinados pelas ordens de Deus, ordenar que alguém fizesse isso na ausência da ordem divina é que teria sido assassinato. O ato foi moralmente obrigatório para os soldados israelitas em virtude da ordem de Deus, mesmo que fosse errado fazê-lo em iniciativa própria. Na teoria do mandamento divino, então, Deus tem o direito de ordenar um ato que, na ausência de uma ordem divina, teria sido pecado, mas que agora é moralmente obrigatório em virtude daquela ordem. Certo, mas essa ordem não é contrária à natureza de Deus? Bem, vamos analisar o caso mais de perto. Talvez seja significativo que a história da destruição de Sodoma por Javé, junto com suas solenes garantias a Abraão de que se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, a cidade não teria sido destruída, forma uma parte do cenário para a conquista de Canaã
e a ordem de Yahvé para que fossem destruídas as cidades lá. A implicação é que os cananeus não são pessoas justas e estavam sob o julgamento de Deus. Na verdade, antes da escravidão de Israel no Egito, Deus diz a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, e tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus, que era um clã dos cananeus, não está ainda cheia. Isso está em Gênesis 15, versos 13 e versos 16. Agora pense nisso. Deus suspende seu julgamento dos clãs cananeus por 400 anos, porque sua malignidade não havia ainda alcançado o ponto da intolerabilidade. Esse é o Deus paciente que conhecemos nas escrituras hebraicas. Ele até mesmo permite que o seu povo escolhido sofra em escravidão por 4 séculos, antes de determinar que os povos cananeus estejam prontos para o julgamento e chamar seu povo do Egito. Na época de sua destruição, a cultura cananeia era, na verdade, pervertida e cruel, se envolvendo em práticas como prostituição ritual e até mesmo sacrifício infantil. Os cananeus deviam ser destruídos para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus, como está em Deuteronômio 20:18. Deus tem motivo a seu julgamento sobre Canaã, e Israel foi meramente o instrumento da sua justiça. Assim como séculos depois, Deus usaria as nações pagãs da Assíria e Babilônia para julgar Israel. Mas por que tirar a vida de crianças inocentes? A terrível totalidade da destruição foi sem dúvida relacionada à proibição da assimilação de nações pagãs por Israel. Ao ordenar a completa destruição dos cananeus, o Senhor diz: nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Deuteronômio 7, 3 e 4. Essa ordem faz parte da complexa rede de leis rituais judaicas para separar as práticas puras das impuras. Para a mentalidade ocidental contemporânea, muitos dos regulamentos na lei do Velho Testamento parecem absolutamente bizarros e sem assunto. Não misturar linho com lã, não usar os mesmos recipientes para produtos de carne e leite, etc. O ponto principal desses regulamentos, amados, é proibir vários tipos de mistura. Linhas claras de distinção estão sendo feitas. Isso e não aquilo. Isso servia como uma diária e tangível lembrança de que Israel é um povo especial, separado para o próprio Deus. Ao estabelecer essas ordens fortes e duras, Deus ensinou Israel que qualquer assimilação da idolatria pagã é intolerável. Foi a sua maneira de preservar a saúde espiritual e a posteridade de Israel. Deus sabia que se essas crianças cananeias fossem mantidas vivas, elas significariam a desintegração de Israel. A matança das crianças cananeias não apenas serviu para prevenir a assimilação da identidade cananeia, mas também serviu como uma ilustração esmagadora e tangível de Israel ser separado exclusivamente para Deus. Além disso, se nós cremos, como de fato cremos, que a graça de Deus é dada a quem morre na infância, ou como crianças pequenas, a morte dessas crianças foi, na verdade, a sua salvação. Nós somos tão casados a uma perspectiva terrena e naturalista que esquecemos que aqueles que morreram tiveram a felicidade de deixar esta terra para uma alegria incomparável no paraíso. Portanto, Deus não fez a essas crianças nenhum mal ao tirar as suas vidas. Então, contra quem Deus errou ao ordenar a destruição dos cananeus? Não contra os cananeus adultos, porque eles eram corruptos e merecedores do julgamento. Nem contra as crianças, porque elas herdaram a vida eterna. Então, quem está ofendido? Ironicamente, eu acho que a parte mais difícil deste debate é o aparente erro cometido contra os próprios soldados israelitas. Você pode imaginar como seria ter que entrar em alguma casa e matar uma mulher aterrorizada e suas crianças? O efeito brutalizante sobre esses soldados israelitas é de fato perturbador. Mas então, novamente, nós estamos pensando de um ponto de vista cristianizado e ocidental. Para pessoas do mundo antigo, a vida já era brutal. A guerra e a violência eram um fato da vida para as pessoas vivendo no antigo Oriente Médio.
Uma evidência para isso é que as pessoas que contavam essas histórias, aparentemente, elas não pensaram nada sobre o que os soldados israelitas foram ordenados fazer, especialmente se essas foram lendas sobre a fundação da nação. Ninguém estava torcendo as mãos por causa dos soldados terem que matar os cananeus. Esses que fizeram isso eram heróis nacionais. Além disso, eu volto ao meu ponto anterior. Nada poderia ilustrar tão bem para os israelitas a seriedade do seu chamado como um povo separado somente para Deus. Yahvé não é alguém com quem se brincar. Ele está falando sério, e se Israel apostatar, a mesma coisa poderia acontecer com eles. Mas qual seria a relação entre estes fatos e a jihad islâmica? Nenhuma. O Islã vê a violência como a maioria, como a maneira com que a maioria dos muçulmanos enxergam uma forma de propagar a fé muçulmana. O Islã, ele divide o mundo em dois campos, né? A chamada Al-Islã, que é a casa de submissão, e a Dar al-Harb, que é a casa de guerra. A primeira são as terras que foram submetidas pelo Islã. A última são as nações que ainda não foram submetidas. É assim que o Islã realmente vê o mundo. Logo, meus irmãos, em contraste, a conquista de Canaã representou o julgamento de Deus sobre esses povos. O propósito não foi convertê-los ao judaísmo. A guerra não estava sendo usada como um instrumento de pregação da fé judaica ou mesmo de propagação dela. Além disso, o massacre dos cananeus representou uma circunstância histórica incomum, não uma maneira regular de comportamento. Deus não determinava aquilo o tempo inteiro. O problema com o Islã, então, não é que este tenha teoria moral errada, mas sim tem o Deus errado. Se os muçulmanos acham que nossos deveres morais são constituídos pelas ordens de Deus, então eu concordo com eles. Mas muçulmanos e cristãos diferem radicalmente quanto à natureza de Deus. Os cristãos acreditam que Deus é todo amoroso, enquanto os muçulmanos acreditam que Deus ama apenas os muçulmanos. Alá não tem amor por descrentes e pecadores. Então, eles podem ser mortos indiscriminadamente. Além disso, no Islã, a onipotência de Deus pisa em tudo, até mesmo em sua própria natureza. Ele é, portanto, absolutamente arbitrário em seu tratamento com a humanidade. Em contraste, os cristãos sustentam que a natureza santa e amorosa de Deus determina o que ele ordena. A questão, então, não é qual é a teoria moral correta, mas qual é o Deus verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe e que o seu Santo Espírito possa complementar esta compreensão e esta palavra em nossos corações. Um grande abraço a todos em nome de Jesus.